Olha quem tá chegando por aqui, é outro craque da seleção brasileira do rádio. O nome dele é Didi Redpil. Ô meu rei, bom dia! Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da rádio Auriverde Brasil. Bom, o Elon Musk disse que ia fazer e fez. Criou um perfil no Twitter chamado Alexandre Files, onde ele está colocando todas as ordens recebidas pela Suprema Corte que ele diz que são ilegais. O curioso é que ele coloca a ordem que ele recebeu do ministro e ao lado ele coloca o artigo da Constituição ou de algum código penal que ele acha que foi desrespeitado pelo ministro, inclusive o Marco Civil da Internet. Enfim, ele já colocou uma série de documentos nesse perfil, a primeira leva, digamos assim, onde ele fala sobre a supressão de liberdade de expressão através do banimento de perfis determinados pela Suprema Corte, entre eles o de um adolescente de 16 anos, a Mariana Eustáquio, a mulher do ex-deputado Daniel Silveira, o perfil do senador Marcos Duval, entre outros, até um pastor estava lá, e me perdoe que eu esqueci o nome dele. Enfim, aí ele coloca a ordem do ministro e ao lado ele coloca o que é que supostamente aquela ordem estaria violando da Constituição ou do Marco Civil da Internet. Muito didático, muito fácil de entender, qualquer pessoa vai compreender, basta dar uma olhada no que ele colocou lá. Bom, para quem achou que o Elon Musk estava demorando, que ele abandonou o Brasil, que ele isso, que ele aquilo, tá aí a resposta dele. Demorou um pouco, mas veio. Porque ele tinha que se precaver. Ele estava, na verdade, tirando os seus do Brasil, tentando colocar eles, ajeitar a vida dessas pessoas, né, e não deixá-las desempregadas, enfim. E agora que ele conseguiu fazer tudo isso, ele está, digamos assim, contra-atacando. A página que começou com 5 mil pessoas, né, no primeiro dia que ela foi colocada no ar, eu me inscrevi, tinham 5 mil. Hoje já passou das 300 mil pessoas. Ou seja, o mundo está curioso para saber o que é que o Elon Musk está colocando lá. Bom, eu falei da primeira leva. A segunda leva foi colocada, a segunda leva de documentos foi colocada ontem no ar e trata basicamente sobre o caso do senador Marcos Duval, aonde o ministro Alexandre de Moraes diz que é praticamente proibido, né? Você não pode criticar as ordens da Polícia Federal que está sob suas ordens direta. Deveria ser através do ministro da Justiça, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então ele colocou lá uma série de documentos aonde ele coloca as ordens da Suprema Corte sobre o caso do Marcos Duval e também, evidentemente, questiona por que o senador da República não pode questionar as ordens de uma polícia, né? As determinações de uma polícia e de um ministro, já que ele é senador. Então, essa segunda leva trata sobre esse tema. Uma coisa curiosa é que na primeira leva ele falou sobre interferência nas eleições do Brasil. Até agora ele não colocou nenhum documento a respeito disso. Óbvio que isso é do interesse público brasileiro. A gente gostaria de saber muito o que é que aconteceu já naquele quase longínquo ano de 2022, onde o brasileiro tem muita desconfiança de tudo aquilo que rolou naquele dia. E a gente adoraria ver documentos comprovando o que a gente desconfia, mas a gente não pode provar, não é? Enfim, essa briga aí que começou no X, como todo mundo sabe, resvalou para a Starlink, aonde o ministro determinou que a Starlink pagasse a multa do X, mais uma aberração jurídica cometida pelo ministro, porque todo mundo sabe que uma empresa não pode pagar por uma outra, por dívidas de outra empresa, mesmo que tenha entre elas uma pessoa em comum, que é um sócio, e evidentemente que isso já ficou muito provado através de diversos juristas, muito mais qualificados do que eu para falar sobre esse tema, que dizem que isso é uma loucura. E agora, quando o ministro mandou as operadoras de telefonia
tirarem o X do ar, simplesmente a Starlink disse que não vai tirar. Mais um capítulo nessa guerra, mais uma batalha nessa guerra entre os dois, que eu estou realmente curioso para ver como vai terminar, ok? Bom, talvez amanhã a gente comente mais sobre isso. É isso, meus amigos.